Olá, holders! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Banco do Brasil, BBAS3. Eu vou passar para vocês uma dica no final desse vídeo que vai te ajudar, vai clarear um pouquinho na avaliação dos bancos, né? Porque tem gente que comete alguns erros sem perceber na avaliação aí dos bancos. Nosso Banco do Brasil. Nós estamos falando de uma empresa secular. Não é uma empresa que tem décadas, é uma empresa secular. Foi fundada pelo Dom João VI de Portugal. Então o que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Nós não estamos falando de uma empresa que nasceu ontem. Ele já passou por crises, ele já passou por guerras mundiais, ele já passou por bons governos, por péssimos governos e está em pé até hoje. Receita dele em 2017, aqui está bastante defasado, né? No Google, 53 bilhões de dólares. Os indicadores de Banco do Brasil. O que nós estamos para falar aqui? Relação preço-lucro 4,56. É uma relação muito interessante. Valor patrimonial. Nós negociamos uma empresa com um valor de mercado de 78 bilhões por 0,77 do PVP, do valor patrimonial dela. Paga um dividendo interessante. Essa empresa não está crescendo receita, tá? Mas eu já vou explicar para você e vou dar uma ótima dica que a gente vai conseguir identificar se esse banco tá legal, tá melhorando ou não. Lucro por ação de R$6 por ano, valor patrimonial da ação de R$ 35,67, a ação está cotada a 27, nesse momento um pouquinho mais, ele tem um ROI interessante, está na casa dos outros bancos privados também. E aqui nós fazemos uma análise comparativa. O valor de mercado do banco normal está caindo, o valor de mercado obviamente cai, o lucro por ação se mantendo em topos históricos, tá? Mesmo com, olha que interessante, o spread bancário caindo. Tá? O que é o spread bancário? É a diferença do que o banco paga para quem ele pega o dinheiro e para quem ele oferta. Então essa diferença a gente chama de spread bancário, um spread muito apertado. Nesse momento a gente está com a taxa Selic a 3%, um spread bem apertado, né? Relação preço sobre lucro, a gente está aqui talvez nas mínimas. Lá em 2015 tivemos o preço sobre lucro de 3 para essa empresa. Hoje nós temos um preço sobre lucro de 4,5, lucro por ação lá 5,99, preço sobre valor patrimonial hoje é 0,75. E por que isso está acontecendo? Não tem nada de errado, é que a cotação está caindo, mas o patrimônio líquido do banco, vocês podem acompanhar nessa linha vermelha, é para cima, olha aqui, ó. Cotação cai, sobe, despenca, o patrimônio líquido é para cima. O retorno sobre o patrimônio líquido está diminuindo, obviamente, ele recuperou desde aqui 2016, mas podemos ter alguma queda ainda devido a esse spread bancário muito apertado, né, hoje. E o lucro líquido, tivemos uma queda no último trimestre, tá, mas está dentro da média do banco. Então olha só que raciocínio interessante. Se o meu dinheiro estivesse nesse banco, em 10 anos ele teria dobrado. Bom, e você recebido um monte de dividendos neste período. A margem bruta, né, caindo, Selic está em patamares muito baixos, mínima histórica, margem operacional também caindo, mas enfim, o banco está tentando segurar. Vejam que ele diminuiu um pouco o payout, e lá em 2015 ele estava com um payout maior, aqui em 2012, 13, estava com dividend yield ótimo. Aí o que aconteceu? O pessoal comprou por conta de dividend yield, cotação desmoronou. Agora, olha só, o banco está bem mais conservador. Esse banco trabalha forte com agronegócio. Então, nesse momento que o varejo está bem depreciado, o agronegócio vai de vento em popa. O banco está surfando essa onda do agronegócio, que é bem forte aqui no Brasil. E a relação preço-lucro num patamar bem interessante. Nós temos em níveis de 2013, 14 e 15, onde o Brasil tinha uma turbulência interna bastante grande. Para quem gosta de dividendo também, temos aqui o banco lucro aqui aumentando, tem períodos de queda alta, né, mais volátil do que talvez um Itaú, do que um Santander, mas ele distribui sempre metade do lucro líquido, ou seja, ele é uma empresa que não vai dobrar de tamanho, não espere isso, ele é
ótimo distribuidor de dividendos. Ele produz riqueza, a gente já viu isso, e distribui aí aos seus acionistas. É uma forma de renda passiva que a gente pode ter. É necessário agora acompanhar aqui as margens, como elas vão se comportar. A mínima de margem aqui em torno aí de 7%, margem líquida de 5%, margens mais apertadas. Agora a gente está em 7% nesse momento, tá? Primeiro trimestre de 2020. Agora eu vou te mostrar uma sacada aqui para você avaliar os bancos, né? Talvez muita gente olha simplesmente os números em si e acaba distorcendo um pouco a real situação do banco. Observando aqui o CAGR, que é o Compound Annual Growth Rate, que é uma espécie de crescimento composto, o crescimento das receitas está diminuindo. A empresa não aumentou tanto assim a receita. Tá? Mas, em contrapartida, olha só, a empresa está aumentando lucros. É uma taxa composta de crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 3,64%. Professor, como é que a receita diminuiu e o lucro aumentou? Muito simples. A empresa está mais eficiente. Reduziu gastos, políticas de gestão foram alteradas, foram feitos alguns ajustes e assim o banco está prosperando. Pelo menos nos últimos 5 anos é o que a gente percebe aqui. É claro, comparando com os demais, a gente vem aqui, Santander está crescendo 11%. Vemos também aqui em Itaú, né, em Itaú, um crescimento menor. E aí que eu vou dar a dica para você. Pessoal, poxa, por que, professor, que Itaú não está crescendo tanto? Ele não é tão bom, não está crescendo lucro? Aí a gente precisa estudar esses dois indicadores em conjunto com as margens. Se o lucro dos bancos diminuiu e as margens e o EBIT, né, o operacional, a receita, eles aumentaram, significa que a empresa está provisionando mais. Isso não quer dizer que diminuiu o lucro. Então esse aqui ele é o lucro líquido em si nos bancos, no Compound Annual Growth Rate, ele está pequeno. Por quê? Porque as provisões aumentaram, mas esse dinheiro ele não evaporou do banco. Ele está no banco, só que ele está provisionado. Bradesco está com o CAGR melhor do que Itaú. O que acontece é que Bradesco ele provisionou no último trimestre. Nos 3 trimestres anteriores, a gente está falando do último ano, ele não teve um provisionamento tão alto. Então o Itaú ele foi mais prudente. Essa prudência diminuiu o CAGR, mas não faz do Itaú um banco pior, pelo contrário. Então só tomem cuidado quando vocês forem analisar isso aqui. O Banco do Brasil, ele perdeu receita, sim. Isso aqui não tem o que maquiar. A receita composta, ela está diminuindo. O que eu tenho para te dizer é que esse banco, ele é mais volátil. Se você não gosta de andar tanto de montanha-russa, você não vai subir nesse banco. Você vai preferir um banco um pouco mais estável, com linhas mais conservadoras, né, que talvez como o Itaú seria uma opção. Agora, se você quer ter uma pequena parte de volatilidade na tua carteira dentro do setor financeiro, pode ser uma boa opinião. Quem vai dizer isso? Somente você. Que vai analisar como é que você se sente com a volatilidade e vai aceitar ou não essa empresa em sua carteira. Será que uma empresa fundada em 1808, que tem o governo federal, quem fabrica dinheiro, como o sócio mais relevante, e manter isso com perenidade, sabendo que é uma empresa que dá lucro há décadas, percebemos que desde o início dos anos 2000, hoje ela já se pagou totalmente em dividendos. Hoje a empresa vale em torno de centavos a cotação lá atrás, porque os dividendos foram sendo abatidos do preço. Será que ela tem consistência na distribuição de dividendos? Olha só, no gráfico mensal, o que a gente percebe aqui? Então, tome cuidado quando você for optar por uma ação de longo prazo, você vai ter suas preferências sim. Mas antes de falar algo negativo ou positivo, é necessário fazer a checagem dessas informações. Você pode ter suas preferências. Mas aí falar que Banco do Brasil é uma empresa muito arriscada para o longo prazo,
talvez seja necessário um estudo mais profundo sobre a instituição. Participe da comunidade. Valeu, um abração!